Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero, em nome da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, filial do Rio de Janeiro, desejar a você e a sua família um domingo abençoado na presença do Senhor. Nós vamos reiniciar a nossa leitura comentada dos textos do Pentateuco, ou, como é mais conhecido originalmente, os textos da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nós vamos fazer aqui continuar a leitura do livro do Êxodo. E o livro do Êxodo, nós estamos no capítulo 6, versículo 2, e vamos comentar até o capítulo 9, versículo 35. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Neste período, neste trecho, nós encontramos Deus falando com Moisés e se apresentando como Jeová, que em hebraico são aquelas 4 letras Yud, Rei, Vav, Rei, que são as 4 letras que o nome de Deus era escrito. E o detalhe é que esse nome não era pronunciado. Essa pronúncia ela ficou padronizada como não pronunciado, tendo em vista que o nome ele limita a ação de uma pessoa. Quando você dá um nome para alguém, para uma pessoa, ou para um ser, para um objeto, você está limitando aquela pessoa. Por exemplo, está limitando aquele objeto. Por exemplo, você dá um nome, como foi dado o nome de girafa para um determinado animal. Girafa só pode ser girafa. Girafa não pode ser leão, girafa não pode ser um cachorro. Por quê? Porque girafa limitou o nome àquela figura que nós vemos ali na floresta da África, com as pernas compridas, com o pescoço comprido, a cabeça bem alta, né? Então o nome limita a girafa, e o nome limita todos os seres, aqueles que recebem um nome, todos eles são limitados. Então, quando nós damos um nome a Deus, nós estamos limitando. Então é por isso que Deus aqui se apresenta para Moisés e é escrito com essas 4 letras e não é pronunciado. E o que é interessante é que Deus fala para Moisés que da mesma forma que ele está ali falando com Moisés, ele também apareceu para Abraão, Isaac e Jacó. Mas naquelas oportunidades ele não lhes disse qual seria o seu nome. Estava dizendo então agora para Moisés que ele era aquele Deus. Aí Deus falou o nome para Moisés, só que nós não temos essa pronúncia. No versículo 4, Deus faz um pacto então com aquele. Deus fala para Moisés que quando ele encontrou com Abraão, Isaac e Jacó, ele fez um pacto que daria aquela terra para que o povo de Deus, que era o povo da herança dos patriarcas, habitassem ali. E agora, Deus, ouvindo o clamor do povo escravizado pelos egípcios, pede que Moisés fale para o povo que ele, Jeová, iria tirá-los daquela escravidão. E além disso, ele os faria entrar na terra que prometeu aos patriarcas. E aí no versículo 9, Moisés então vai e fala da forma como Deus pediu para ele. Moisés fala para os israelitas, mas eles não escutaram a Moisés devido ao sofrimento que eles estavam passando pela escravidão imposta por Faraó e pelos egípcios. No versículo 10, então, do capítulo 6, Deus manda Moisés falar com Faraó para que deixe os hebreus libertos. Mas Moisés diz assim que como poderia Faraó dar ouvidos para ele, Moisés,
sendo que nem o próprio povo de Israel que estava ali deu ouvidos a Moisés. Mas Deus não deu ouvidos para Moisés e enfatizou a ordem. A ordem era: vá tirar os meus filhos da terra do Egito. E essa ordem era para Moisés, para Arão, para os filhos de Israel e para Faraó. Que todos aqueles ali deviam saber que quem estava mandando ser liberto o povo era Deus. Assim foi a ordem de Deus para Moisés. No versículo 14, é listada então a genealogia de Moisés e Arão, como se fosse mostrando a identidade deles, né, como sendo autorizados a estarem ali como profetas de Deus naquele lugar para o povo, e dizendo que eles são da linhagem de Levi. Lembrando que mais à frente, esta linhagem de Levi receberá a herança de ser os sacerdotes, aqueles que iam estar então levando as causas do povo para Deus. No capítulo 7, nós encontramos Deus nomeando Moisés como seu representante diante de Faraó e Arão como seu profeta. Então, ou seja, Deus falaria diretamente para Moisés, Moisés falaria para Arão, e Arão seria a boca de Deus para falar para o Faraó as ordens que Deus iria transmitir através de Moisés. E Deus, no versículo 3, enfatiza para Moisés e para Arão que não seria fácil, pois ele estaria endurecendo o coração de Faraó. O objetivo é mostrar aos egípcios quem é o Deus verdadeiro. Moisés e Arão obedeceram a ordem de Deus, e é declarado que eles tinham 80 e 83 anos. Né? Moisés tinha 80 anos e Arão 83 anos. No versículo 9, então, eles iniciam as suas tratativas com o Faraó. E nós vamos observar que neste momento há exatamente aquilo que Deus falou que iria acontecer. Tudo que Deus falou com Moisés, tudo que Deus falava com Moisés e Arão que iria acontecer, aconteceu efetivamente. Olha só, então no versículo 9 eles falam com Faraó, e aí então Faraó dá uma negativa, Arão lança o seu cajado diante de Faraó, e o cajado de Arão se torna em uma serpente. E aí Faraó convoca os seus magos, e os magos de Faraó fazem o mesmo, jogam os seus cajados ao chão, e estes cajados se transformam em serpentes. Porém, a serpente de Arão acaba engolindo as serpentes dos magos de Faraó. Mas, mesmo assim, Faraó não libertou o povo. No versículo 15, novamente, Moisés e Arão tentam, na manhã seguinte, fazer com que Faraó liberte o povo. O Faraó então vai ao rio Nilo, né? Ele tinha o costume de sempre pela manhã ele ir ao rio Nilo se banhar, e quando ele nega a libertação do povo, Arão estende o cajado sobre as águas e estas se tornam em sangue. Porém, os magos de Faraó fazem o mesmo e Faraó então não liberta o povo. No capítulo 8, nós observamos que 7 dias depois, ali no versículo 1, 7 dias depois da água ter se transformado em sangue, há uma nova tentativa. E desta feita, quando o Faraó nega a libertação do povo, rãs sobem do Nilo para a terra do Egito. Os magos de Faraó conseguem fazer o mesmo, mas Faraó então pede para Moisés que ele ore ao Senhor para que haja o cessamento das rãs, que ele libertaria o povo, caso houvesse o cessar das rãs. Né? Moisés então
ora Deus, na manhã seguinte as rãs são todas morrem, né, ali na terra do Egito, há um cheiro muito forte, né, por causa da morte das rãs, mas Faraó não cumpre a palavra de libertar o povo. Chegamos no versículo 16 do capítulo 8, que então Deus manda Arão estender o cajado no pó da terra, porque Faraó também não iria deixar o povo sair. Então Deus fala: olha, Faraó não deixa o povo sair, estende o seu cajado no pó da terra. E aí a terra do Egito ficou cheio de piolhos. Os magos do Egito também fizeram o mesmo, mas não conseguiram produzir piolhos. Então aqui já começou, os magos não conseguiam mais repetir os mesmos feitos que Moisés e Arão faziam. Mas mesmo assim, Faraó não libertou o povo. No versículo 20 temos mais uma tentativa. E como Faraó continuava não cedendo, Deus envia então um enxame de moscas. Faraó então cede, acaba autorizando a adoração a Deus, mas não no deserto, não que o povo pudesse ir longe, mas ali mesmo na terra do Egito. Moisés então não aceita esta ideia de Faraó, porque seria algo como se fosse uma afronta ao povo do Egito, o povo de Israel, a adorar o seu Deus ali diante dos egípcios. Iria causar um problema de revolta no próprio povo egípcio. Então, Faraó cede. Então tá, então pode ir. Mas, na manhã seguinte, da mesma forma, Faraó volta atrás e não deixa o povo ir. No capítulo 9, versículo 1, Moisés então é orientado a Deus a voltar em Faraó e dizer que se o povo de Deus não for liberto, cairá uma praga sobre o gado, menos o gado dos israelitas, ou seja, a praga seria sobre o gado dos egípcios. E assim aconteceu. Caiu uma praga que matou parte ali do gado do Egito, mas Faraó não mudou o posicionamento, mesmo depois de observar que o gado dos hebreus não sofreu nenhum dano. No versículo 8, Deus então mandou Moisés e Arão espalhar as cinzas do forno diante de Faraó. Isso porque Faraó não cedeu novamente à investida deles para pedir que o povo fosse liberto. Então, essas cinzas que foram jogadas ao alto na frente de Faraó se transformaram em tumores e se arrebentaram em úlceras por todos os homens e também sobre o gado de Faraó, que não foi morto ali pela praga que caiu, né? Então, o gado, tanto o gado quanto os homens ali do Egito acabaram ficando cheios de úlceras, inclusive Faraó. Mas ele não cedeu. E os magos, que já tinham perdido o desejo de competir com a obra de Moisés, né, com os sinais de Moisés e Arão, também ficaram ali todos cheios de úlceras. Mas Faraó não cedeu. No versículo 13 do capítulo 9, aconteceu no dia seguinte, Deus envia novamente Moisés e Arão e promete, caso o Faraó não cedesse, Deus promete uma chuva de saraiva, chuva de pedras, né? E essa chuva iria acontecer somente na terra do Egito, menos na terra de Gósen, onde viviam os israelitas. E isso aconteceu da mesma forma. Caiu a chuva de pedras e não caiu só pedra, caiu pedra e fogo também sobre a terra do Egito. E então Faraó vai e realmente naquele momento parecia que ele tinha cedido, porque ele chega até Moisés,
admite que errou, pede perdão, pede que Moisés ore a Deus para cessar aquela chuva, aquela saraiva, que ele irá deixar o povo ir. Mas, depois que Moisés ora a Deus e a saraiva cessa, Faraó não cumpre a palavra. Então, nesse trecho da palavra de Deus, nós vimos que tudo aquilo que Deus pediu para Moisés e Arão fazerem, eles cumpriram. Tudo aquilo que Deus prometeu que faria, caso o Faraó não cedesse em libertar o povo, tudo aquilo que Deus prometeu que faria, Deus fez. Agora, nem tudo, ou praticamente nada, do que Faraó prometeu que faria, ele cumpriu. Então aqui nós vemos que o valor da palavra, o valor da obediência, ela é muito importante. E Deus mostra para nós que o que ele promete, ele cumpre. Então, ele prometeu, olha, se Faraó libertar, vocês serão livres. Agora, se Faraó não libertar, vocês, do povo do Egito, vocês irão sofrer consequências. E foi assim que aconteceu. Nós precisamos aprender, dentro desta passagem, que nós precisamos olhar para a obra de Deus, para aquilo que Deus faz, para aquilo que Deus fala e, de uma certa forma, seguir aquilo que Moisés e Arão fizeram. O que Deus pediu para eles fazerem, fazer. E o exemplo negativo é a palavra dada por Faraó, que em várias vezes disse que iria libertar o povo e não libertou. Então que fique como exemplo para nós que se dissermos sim, sim. Se dissermos não, é não. Mas vamos cumprir principalmente aquilo que Deus nos mandar fazer. Eu espero que você tenha lido esse trecho, que você tenha preparado o seu coração para entender aquilo que a palavra de Deus nos mostra e faça deste texto também o seu motivo de obediência a Deus e uma forma de viver, ouvindo o que Deus pede para nós, cumprindo o que Ele manda que a gente cumpra e aguardar a recompensa que virá ou não dele, porque Ele é soberano para nos presentear ou não. Mas uma coisa é certa, Ele exige de nós a obediência. Na semana que vem, nós estaremos voltando à cena para poder continuar a nossa leitura. E iremos ler na semana que vem o texto que vai de Êxodo capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 13, versículo 16. E você está convidado para estar conosco, para nos acompanhar e ouvir os nossos comentários sobre aquilo que está neste trecho que iremos ler durante a semana. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Essa é a oração que fazemos agradecidos a Deus no nome do Senhor Jesus.